Só lembrando de celulares, para a gente verificar o meu está no silencioso, que a gente possa, se concentrar, prestar atenção e não haver nessas distrações para não atrapalhar durante o estudo. Vou começar lendo a mensagem preparatória do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então agora vamos nos acomodar nas nossas cadeiras para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus, mestre amigo e irmão, mentores da nossa casa, mentores amigos que guiam a nossa reunião de estudos, te pedimos neste momento a tua proteção, o amparo, a direção, a condução do estudo, para que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus e hoje, em especial, sobre o seu Evangelho, Senhor. Que esse Evangelho seja luz nos nossos lares, nos nossos corações, e irradie como forma de amor, de união a todos à nossa volta e até para o mundo, para o nosso planeta, que tanto necessita nesse momento. Te pedimos, Pai, que fique conosco, nos amparando, guiando, protegendo e fazendo com que saiamos daqui melhor do que quando chegamos. Possamos ser, durante o estudo, intuídos, harmonizados e abençoados, recebendo o que tiver ao alcance do nosso merecimento. E assim, Senhor, com a tua permissão, peço permissão para dar por iniciado mais um estudo da noite na nossa casa espírita. Que assim seja. Então, como eu já citei na nossa prece, eu escolhi esse tema do Evangelho no Lar, que em casa começa a nossa missão no mundo, É sempre bom a gente relembrar a importância do Evangelho no lar. Quem que faz o Evangelho no lar? Só para a gente saber. Bastante pessoas, Então, assim, para quem ainda não faz, é um estímulo a mais a fazer. Hoje a gente vai sair daqui sabendo das vantagens, dos benefícios, das bênçãos que a gente recebe ao realizar esse Evangelho no nosso lar. E vamos aprender o passo a passo, que também não tem nada difícil, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não sei fazer, mas eu não sei o que eu leio, eu não sei o que eu faço. Então a gente vai ver que é tudo muito simples e é de grande valia, as bênçãos do Evangelho no lar quando a gente faz. Então, o estudo do Evangelho em família, que é baseado na codificação espírita de Allan Kardec, que ele pode transformar o nosso lar e a nossa missão no mundo, E uma abordagem para fortalecer os laços e elevar a nossa espiritualidade. Então, essa frase aí, que chama
pessoas da família que a gente convive não é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma finalidade. E se eu quero, às vezes, realizar alguma coisa fora de casa, eu olho para dentro da minha casa, se ela não está organizada, não está estruturada, como que eu posso fazer lá fora se dentro está tudo bagunçado? Então é mais ou menos nesse viés aí que a gente vai passear agora durante o estudo para tentar entender um pouquinho mais do Evangelho no Lar. Então, ele é baseado nos fundamentos espíritas, mas nada impede que outras pessoas de outras religiões possam fazer, possam participar. O Evangelho do Lar, ele se baseia nos princípios da codificação espírita de Allan Kardec, que trouxe a clareza sobre os ensinamentos de Jesus e da vida espiritual. Então, basicamente, a gente usa esse livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos ver mais para frente que podemos utilizar outros também. E os nossos irmãos, que forem de outras religiões, podem usar a Bíblia, podem, às vezes, usar algum livro que seja de mensagens positivas, mensagens que nos elevam, né? Como a gente está na casa espírita, eu vou falar sobre o olhar da doutrina espírita. Mas entenda que o Evangelho pode ser, até a Bíblia, qualquer Evangelho de qualquer religião. Então, ele tem Jesus como modelo de guia espiritual. É um estudo dos ensinamentos cristãos para o autoconhecimento. Então, a gente estuda para entender a vida de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui e para melhorar também, fazer o autoconhecimento, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E tem o apoio dos mensageiros do bem na reunião familiar. Isso também a gente vai ver, porque a gente nunca está sozinho. E sempre durante a realização do Evangelho, nós estamos amparados. Como aqui, antes de iniciar a reunião, a gente não pede a proteção, as bênçãos da espiritualidade amiga, dos mentores da nossa casa. Durante o Evangelho no Lar também, nós estamos amparados por esses guias e esses amigos espirituais que circundam a nossa casa, nos acompanham, nossos anjos guardiões. Então, as bênçãos são infinitas, quando a gente fala do Evangelho no Lar. E aí, para a gente começar, vamos fazer essa reflexão de tentar imaginar como que está o nosso ambiente doméstico, a nossa casa. Será que sentimentos Jesus teria ao adentrar na nossa casa hoje? Vamos todos mentalizar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a estrutura familiar. Será que a gente está mais para esse primeiro, numa forma harmônica, ou a gente está naquele segundo quadradinho, onde ninguém se entende, todo mundo muito agitado nessa vida corrida que a gente vive, mal entra, sai, vai trabalhar, volta, às vezes não faz uma refeição em família, não tem tempo de conversar, e aí cada um vai fazer a sua reflexão, como está o meu ambiente doméstico? Como que eu acho que Jesus, qual a impressão que Jesus teria ao entrar na minha casa? E aí vamos começar a explicar um pouquinho o que a gente falou do nosso ambiente doméstico. Eu trouxe essa imagem também para a gente entender sobre psicosfera. Até umas palestras atrás aí, eu acho que foi a Ambrósia, lá de Espera Feliz, falou muito de psicosfera, deu uma palestra maravilhosa para a gente entender. Mas a psicosfera da Terra, ela é formada pelas criações mentais dos seus habitantes. Então, a nossa casa tem uma psicosfera. As pessoas que moram dentro dela têm pensamentos, têm emoções, têm sentimentos. E todos essa energia desses pensamentos, desses sentimentos, emanam naquele ambiente
e formam a psicosfera. Imagine, né, cada pontinho branco saindo daquele prédio lá seria energia, pensamento das pessoas daquele lar. Então, juntando tudo, forma a psicosfera do nosso planeta. Então, não pasmem, né, se a gente olhar para a situação do nosso país hoje, do nosso planeta, como que a gente está vibrando? É no medo, na violência, na intolerância, né, várias situações que a gente está passando justamente por estarmos mergulhados nessa psicosfera. Então, no meu lar, se eu começo, por isso que eu botei lá no início, né, a minha missão, a missão do mundo, do que eu quero, né, ter no mundo, começa dentro da minha casa. Então, se eu não consigo mudar esse pensamento dentro da minha casa, com a minha família, ter sentimento de amor, de solidariedade, de perdoar, de ter compaixão, como que eu vou querer uma coisa melhor para o mundo? Então, é muito importante a gente, nesse momento, voltar mesmo para dentro de nós, para nossa casa, para nossa família. Então, um conjuntinho de pensamentos, cada pontinho que eu emito lá na hora, no final, forma a vibração do nosso planeta. E aí vem, né, a poluição e a psicosfera. O que seria isso? Nessa mensagem de Joana de Ângeles, que é psicografada por Divaldo, ela nos fala: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, que é o que a gente está passando no momento, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, continuando, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento intoxicado pela ira, vendido pelo desespero que agasalha, que foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. Então, nada mais é do que a gente está passando hoje, né? Começa naquele desalinho, né? Naquele desalinhamento dos pensamentos, na ira, na raiva, na maledicência, na inveja. E aí vai tomando uma proporção que contamina todo mundo que está em volta. Então, se uma pessoa às vezes está encolerada, né? Sai de casa morrendo de raiva, encontra com outra na rua, está lá caminhando tranquilamente, ela joga aquela energia de raiva em cima da outra pessoa, acaba contaminando aquele ambiente. E se a gente não estiver preparado, né, mentalmente, psicologicamente, a gente se emaranha ali naquela situação, naquela energia e contamina, leva para a nossa casa, leva para o nosso dia, leva para a nossa vida. Então, essa poluição da psicosfera, ela é muito importante para a gente se manter antenado com essas situações. E aí, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente pratica o Evangelho no lar, né, que é o autoconhecimento, a gente se depara com essas situações e, eu não vou, né, me misturar com essa energia, deixa aquela pessoa, né, na vibração dela, no desalinhamento dela, e eu continuo, né, eu perdoo, eu entendo, eu às vezes, né, eu vou até considerar, por ela estar passando por alguma situação difícil naquele momento, a gente vai se sair bem daquela situação de alguma maneira, e não vamos nos contaminar com essa poluição. E aí a nossa psicosfera do lar, né? Nós falamos da psicosfera como um todo, e aí no nosso lar. Na Revista Espírita, em maio de 1867, pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa,
uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, lá em 1867, Kardec já trazia essa mensagem para a gente, né? Que em torno de uma pessoa, vai só aumentando, né, o nível, uma pessoa, a família, a cidade, a nação, vai aumentando em proporções até chegar, né, vibratoriamente na natureza de todos os espíritos que tiverem naquele local. Então é muito importante a gente ficar atento aos pensamentos que nós estamos tendo no nosso lar, aos sentimentos que a gente está emanando, a vibração que a gente está tendo, o conteúdo que a gente está assistindo na televisão da nossa casa, a música que a gente está ouvindo na nossa casa, a alimentação que a gente está fazendo. Então, tudo isso vai influenciar nessa psicosfera do nosso lar. E aí, a gente faz mais uma pergunta, né? Qual seria a psicosfera do nosso lar? Temos, às vezes, alguns ambientes que, na visão material, né, tá tudo bonito, tudo apresentável, luxo. Mas e aí, quando a gente vai observar o lado espiritual, está vivendo uma situação totalmente desequilibrada. São as famílias de rede social, né? Tá tudo bonito, todo mundo sorrindo, passeando de roupa bonita, todo mundo feliz, fazendo coisa. Mas quando você mergulha, né, no interior, olha para o interior daquelas pessoas, às vezes elas estão infelizes, às vezes se suicidam, né? Sem menos esperar que falam, nossa, mas fulano era tão feliz porque suicidou. Então são os vazios existenciais. Ou como pode ser o contrário. Às vezes temos uma casa, quando a gente visita as áreas mais, como que eu vou falar, periféricas da nossa cidade, nós vemos uns lares parecidos com esse. Mas tem uma felicidade, né? Uma simplicidade. Eles são felizes, às vezes, com pequenas coisas que a gente tem na nossa vida e não dá valor, né? Então, é uma contradição. E, às vezes, as aparências podem enganar. Então, que a gente possa refletir e pensar, será que o nosso lar, né? Ele está assim materialmente, está assim espiritualmente? Ou está daquela outra forma, né, material, espiritualmente, ou está trocado. Então é para a gente realmente refletir com essas imagens. E aí o lar, ele vem, né, como essa escola de educação moral. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades do novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade e os sentimentos derivados do amor. Essa mensagem está lá no livro Consolador. Então é no lar que é a nossa primeira escola. A gente não cai naquela família, naquele lar de paraquedas, né? Ou paraquedas que inventou, caiu ali. Tudo tem uma programação divina, né? No nosso processo reencarnatório, ele é todo planejado de acordo com a nossa necessidade de evolução e aprendizado aqui na Terra. Então, se eu nasci naquele lar, eu tenho uma família que está à minha volta, tenho os irmãos, um pai, uma mãe, filhos, marido, né, esposa, independente, meu companheiro, minha companheira, com quem eu vivo, é realmente uma primeira escola que a gente aprende tudo. A gente aprende essa parte moral, a gente aprende a exercer a paciência, a tolerância, a gente aprende a exercitar o nosso amor, desenvolver a fraternidade, a solidariedade. Então, é realmente uma escola. Às vezes as pessoas acham que mandam seus filhos para a escola para aprender sobre isso. Mas a escola
é para aprender, ler, fazer conta, história, geografia, português, matemática. A verdadeira escola moral é dentro da nossa casa. E hoje nós temos visto uma inversão, né, desses valores. As pessoas pegam as crianças, né, jogam na escola, às vezes até em tempo integral, e querem que o professor ensine tudo. Mas quando a gente sabe, na verdade, que é em casa que a gente aprende esses valores morais. A gente aprende a ser honesto, a não roubar, a não fazer mal, a não falar mal do outro, a não pegar aquilo que não é nosso, a ter paciência, a esperar, a amar as pessoas, às vezes, com as imperfeições que cada um de nós tem. Então, é muito importante a gente também lembrar disso, né, dessa parte que o lar tem na nossa educação moral. E assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribuir à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através das novas experiências no campo intelectual e moral. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, está lá ainda no livro Consolador. Então, o nosso lar é a nossa melhor escola. Então, é onde a gente deve receber todo esse sentimento, todas as bases do sentimento e do caráter. E o que tem a ver com o Evangelho no lar? Se eu pratico o Evangelho no lar, eu estou educando aquelas pessoas, né? E estou me educando também a praticar os ensinamentos de Jesus. Então, essa educação moral começa na nossa casa. E aí, o Evangelho no lar, né? Emmanuel nos fala que se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Olha que profundidade, né, que Emmanuel nos fala nessa frase. Se o homem é a partícula divina, né, da coletividade, o lar é a célula, né, sagrada de toda a civilização. Então, na nossa casa começa a transformação que a gente tem no mundo. Então, se eu cuido da minha casa, das pessoas que moram comigo, o nosso lar não está harmonizado, eu não consigo ter uma harmonia lá fora. E aí a nossa missão no mundo, ela começa em casa, porque o lar é o primeiro ambiente de aprendizado e a base para a nossa missão no mundo. Ela é uma escola de virtudes, porque, como já vimos aqui, o lar como a primeira escola de virtudes e do amor. Ela irradia a paz, porque quando a gente transforma o ambiente familiar, a gente também consegue irradiar a paz para a nossa volta. A fraternidade, porque prepara cada membro para agir com fraternidade no mundo. Então, se eu em casa estou ensinando, né, os meus filhos, ensinando quem está comigo a ser mais fraterno, ter mais compaixão, ter mais disciplina, ter mais fraternidade com o próximo, isso tudo vai se espalhando quando um de nós vai, né, quando a gente sai, dá aquele passo para fora do nosso lar, a gente carrega aqueles ensinamentos que a gente aprendeu lá e leva para todos que estão à nossa volta. E são ações diárias. Nós vamos ver aqui depois, no passo a passo, que são pequenas ações que a gente pode fazer que refletem numa missão maior. Então, começa de pouquinho, né? Quando a gente às vezes quer fazer alguma coisa, não, eu preciso começar o Evangelho no lar, eu fico imaginando, não, eu vou pegar o livro tal, vou ler, fazer uma prece assim. É uma coisa tão simples, né? São pequenas ações, coisas mínimas que a gente pode fazer, virar hábito, virar uma rotina no nosso dia a dia, que vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. E aí, como que a gente vai realizar, né, o Evangelho no lar? Eu vou deixar esses panfletinhos aqui.
Se alguém, né, quiser iniciar o Evangelho no lar, não sabe como, depois não lembrar, né, do estudo quando chegar em casa, aqui tem o passo a passo. Pode pegar o panfletinho, levar para casa, eu vou deixar aqui, é da nossa biblioteca, tem tudo explicadinho ali. Então, como que eu vou realizar o Evangelho no lar? Primeiro, eu tenho que escolher um dia e um horário fixo na semana. Por exemplo, lá em casa a gente faz segunda-feira, 8 horas da noite. Cada um vai escolher o melhor horário, o melhor dia. Geralmente escolher esse dia que estejam todos os membros da família em casa, né, para coincidir todo mundo. Vai falar, Ana Carla, mas não dá para coincidir. Depois eu vou explicar, né, se não tiver todo mundo, o que a gente pode fazer. E aí, escolhi, né? Então vai ser sexta-feira, 7h30, igual hoje a gente está aqui. Escolhi. E aí, o que eu preciso para fazer o Evangelho no lar? Primeiro, eu vou fazer, né? Sentei com a família, eu vou fazer uma leitura de uma pequena mensagem. Esse livrinho que a gente faz a leitura aqui antes das reuniões, pode ser um desses, pode ser algum outro livrinho de mensagem, né? Tem o Pão Nosso, Fonte Viva, tem vários outros. A gente faz uma leitura só para harmonizar o ambiente, faz uma prece inicial. Essa prece não precisa ser com palavras difíceis, nada rebuscado, nada difícil. Uma prece livre, né? Senhor, estamos aqui nesse momento, reunidos em família, te pedimos a sua bênção para realizar o Evangelho no lar. Né? Senhor, fica aqui conosco. Né? Quem quiser falar de outra forma, Jesus abençoa nossa família nesse momento. Coisa simples, né? Desde que seja de forma sincera e venha do nosso coração. E aí, fiz a prece inicial, depois eu vou escolher um trecho. Aqui, como eu falei, né, a nossa casa espírita, eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faço uma leitura breve, nada muito longo, nada muito extenso, para não ficar tão cansativo, porque às vezes na família podem ter pessoas de várias idades, um idoso, uma criança que não tem paciência, às vezes ficar muito tempo sentado. Então tem que ser uma coisa que englobe toda a família. Escolho um trechinho, leio, cada um pode fazer um comentário se quiser, né? Evitando sempre discussões, evitando como se estivesse falando indireta. Viu, fulano? Jesus fala que a gente deve amar o próximo, mas você não ama, né? Evitar essas DRs na família, que o Evangelho no lar não é local para isso. A gente vai ler, comentar sobre, né, o que a gente pode tirar de melhor daquele ensinamento para a nossa vida, mas sem apontar dedos, que aí o Evangelho no lar vai virar uma bagunça, né? E aí fez o comentário, fecha, né, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fechou, e aí no final faço a mesma coisa, encerro com uma prece, né, de coração, sincera, palavras livres, e aí depois eu posso também pedir para fluidificar nossa água. Geralmente eu boto uma xícarazinha de água na frente de cada uma de casa, ou quem quiser pode botar uma jarrinha e deixar lá. Peço na prece final a fluidificação daquela água, e a gente também pode emitir vibrações às vezes para os nossos familiares que estão longe, vibrações para os hospitais, para os orfanatos, para os presídios, para uma causa específica, alguém doente naquele momento. Então é livre também esse final, né? E aí vai falando, encerra, agradece, pede a espiritualidade para abençoar aquele lar, aquela família, e finaliza. Então assim, não tem nada muito sofisticado, não tem nada difícil. É uma coisinha bem simples e leve da gente fazer. Mas a gente tem que ter disciplina, né? Disciplina e manter o hábito sempre ativo no nosso lar. Olha essa setinha aí. Esse aqui.
mas eu comentei no início, podem utilizar a Bíblia. Lá em casa eu já utilizei, quando os meninos eram pequenininhos, o Evangelinho segundo o Espiritismo, que tinha uma linguagem bem acessível. Se alguém tiver neto pequeno, filho pequeno, pode também estar fazendo com esse Evangelinho, que é bem mais fácil para as crianças entenderem. Podem fazer com outros livros da codificação. E podem seguir a sequência do livro ou podem abrir de forma aleatória também, não tem diferença. Agora eu comprei esse, chegou agora, por coincidência, vou fazer Jesus no Lar, que me falaram que é muito bom também, porque a gente já está lendo já o Evangelho há muito tempo, a gente nunca cansa de estudar o Evangelho, mas é bom às vezes a gente mudar um pouquinho, então eu vou começar a fazer com esse, Jesus no Lar, de Chico Xavier, o Espírito Nélio Lúcio. Então, os livros a gente pode, de acordo com a demanda, com a necessidade, variar se a gente quiser. Elementos inspiradores, eu posso incluir músicas suaves, imagens que transmitam, às vezes, uma paz, elevação espiritual, música mesmo, no YouTube, preparar. No final aqui eu vou colocar, se a gente conseguir, um videozinho com uma música, com umas imagens de paisagem, para ir harmonizando aquele ambiente. É importante pela inclusão da família, então a gente vai ter que envolver todas as idades, respeitando o ritmo e a compreensão de cada membro, como eu falei. Podem ter pessoas idosas, podem ter crianças, então a gente tem que respeitar essa diferença de idade. Eu posso, às vezes, fazer algum registro de aprendizado, anotar, às vezes, o que eu aprendi, ter um caderninho no final, né? O que eu aprendi hoje? É bom também para as crianças fazerem. O que eu aprendi na lição de hoje do Evangelho? Aprendi sobre a fraternidade, sobre o perdão, sobre a solidariedade. E vai tendo esses arquivos e essas experiências que são vivenciadas na família. Aí os benefícios que a gente tem para a família e para o lar. Os laços familiares, eles são fortalecidos porque é um momento de conexão entre a família, então aumenta a união e a convivência fraterna. Isso, gente, não é no primeiro dia, né? Não é no primeiro dia que a gente consegue isso. Lá em casa eu comecei sozinho o Evangelho. Hoje em dia a gente faz todo mundo junto. Até minha mãe que veio morar comigo, que é católica, ela está fazendo também junto com a gente. Então, independe de religião. Por isso que eu estou falando, é uma coisa assim ampla, né, que abrange a todos. E vai fortalecendo. Eu comecei sozinha, depois veio um, depois veio outro. Aí os meninos pequenininhos, eu tentava arrumar um livrinho, uma coisa para sossegar. Às vezes não parava, o Evangelho era 5 minutos, que era o tempo que dava, mas a gente fazia. Depois aumentou 10, 15. E aí hoje a gente fica, mais ou menos uns 20 minutos fazendo também. É uma renovação porque renova sentimentos, hábitos e ações diárias. Isso a gente vai vendo comprovadamente, com o passar do tempo, como que muda a nossa família, o comportamento com o outro. Tudo muda, as formas de falar, de lidar. É claro que tem, às vezes, alguma discussão, Estou falando que a minha família é perfeita e nem que quem faz Evangelho não é perfeito, porque a gente tem as nossas dificuldades, as nossas perfeições, mas a maneira da gente lidar, de resolver a situação fica muito mais acessível, muito menos dolorida, quando a gente tem o embasamento do Evangelho no lar. O equilíbrio, porque auxilia no equilíbrio emocional e espiritual de todos, porque a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia e a nossa bagagem vai aumentando. E aí a gente vai aprendendo a ter esse equilíbrio. E o amor é a caridade, porque cria um ambiente propício para a prática dessas virtudes. E as dúvidas comuns, Que a gente já falou passo a passo, vou fazer assim, mas sempre tem uma dúvida. Na Carla, eu posso fazer sozinho? Eu já até falei, eu comecei fazendo sozinho. Porque quem nunca fez vai chegar em casa e falar: amanhã vai todo mundo fazer Evangelho no lar. Às vezes tem umzinho que não quer, ele vai falar: não quero.
a gente nunca está sozinho. E para quem for fazer sozinho, é bom sempre ler em voz alta, tá? Não fica lendo só com os olhos. Não, estou lendo só para mim. Não, falar em voz alta, porque a gente nunca está sozinho. Então a gente faz para a gente, para os nossos benfeitores que estão à nossa volta, às vezes um irmãozinho que está ligado a mim naquele momento, por alguma imperfeição minha, por alguma dificuldade que eu tenho, ele está ali, né, de bracinho comigo, algum hábito, algum vício. Então eu vou fazer de voz alta, mesmo que eu esteja só encarnada, né, sozinha. E aí, Ana Carla, quando eu for viajar, né, eu marquei toda sexta-feira, 7h30, mas sexta-feira que vem eu tenho que viajar, o que eu faço? Você pode, se possível, né, fazer no local que você viajou, não tem problema, mas se não for possível, né, por exemplo, se você for para uma festa, um casamento, uma coisa, né, que tem barulho, que não dá para você fazer naquele momento, você naquele dia, antes um pouquinho, entra em prece, se conecta com a espiritualidade, fala, hoje eu não vou conseguir fazer no horário, mas eu estou aqui entrando em vibração, agradecendo, pronto, né? E na outra semana volta a fazer. Então é só a gente entrar em vibração e mandar esse recadinho para a espiritualidade, gente. Por quê? Porque os espíritos benfeitores que nos acompanham nessa reunião, né, eles vêm para estar conosco ali, trazendo essas vibrações que a gente viu, de harmonia, de paz, de amor, de fraternidade. Eles têm compromisso em outros lugares também, porque o trabalho no mundo espiritual é grande, né? Não acha que é só a gente que está ali, que eles vão vir para servir a gente. Eles têm compromisso a todo momento. Então é importante a gente dar esse retorno, né? Quando a gente às vezes marca um compromisso com um amigo, com algum médico, uma consulta, a gente não fala, infelizmente aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Por que no mundo espiritual a gente não deixa de qualquer maneira? A gente precisa também sinalizar, comunicando o motivo dessa ausência naquele dia. E aí, Ana Carla, eu estou lá fazendo meu evangelho no lar, tocou a campainha da minha casa, chegou uma visita, o que eu faço? Se for possível, a gente convida a visita para participar, né? A gente agora vai realizar um encontro em família, a gente vai rezar, não precisa falar, né? É um culto, porque às vezes a pessoa se assusta, né? Sai correndo. Vou fazer uma reunião em família, onde a gente vai rezar, vai agradecer a Deus. Você quer participar? Se a pessoa, né, a visita, quiser participar, pode convidar. Se ela não quiser participar, então, você aguarda um pouquinho, é só 15 minutinhos, eu vou fazer, daqui a pouco a gente conversa, tá? Crianças podem participar? Eu já até falei no início. Claro, né? Não só podem, como devem, desde que se respeite o limite de duração do Evangelho no Lar e seja usada uma linguagem fácil. Então a gente não vai querer que uma criança fique meia hora sentada escutando alguém falar, né? Então a gente tem que respeitar esse tempo deles também. Desafios e superação na implantação. Como eu falei, é uma coisa simples, mas para você começar não é fácil. A gente vai ter dificuldades materiais, né, de encontrar um momento, um lugar, um horário na nossa casa, e também uma dificuldade espiritual, porque como a gente viu lá no início, né, a psicosfera, né, do nosso lar não influencia na psicosfera do nosso planeta. Então, se a psicosfera do nosso planeta está conturbada, vocês acham que vai ser fácil a gente começar? Não vai. Então, vai ter também essas influências espirituais. Então, uma resistência inicial é comum a gente enfrentar, às vezes, uma timidez ou a falta de interesse no começo. Eu, no início, tinha muita timidez também. Falei, gente, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Será que está certo o que eu estou fazendo? Essa timidez é normal a gente ter, porque é uma coisa nova, é um hábito novo. Tudo que é novo gera essa
dentro da gente. Então, eu tenho que ter o quê? Perseverança e disciplina, porque a chave é a constância e a determinação para continuar. Então, se eu coloco lá na minha meta, não, eu vou fazer toda semana nesse horário, eu vou conseguir. Começa com o que vocês têm, da forma que vocês acharem melhor, e tudo vai, né, evoluindo e melhorando. Vão haver as distrações. Hoje em dia, né, a gente tem tecnologia, às vezes o celular está lá, né? Você está fazendo o evangelho lá, está o celular. Uma mensagem, ligação, às vezes uma televisão. Então é recomendado que a gente possa se desconectar nesse momento, né? Desligar a televisão, deixar o celular longe ou no modo silencioso, para não haver essas distrações que podem desviar a nossa atenção. E a última, como eu falei, a simplicidade e eficácia. A gente tem que fazer nessa reunião breve, simples e sem formalidades. Não precisa pendurar nada, forrar, né, com toalha chique, nada, não tem aparato nenhum. A gente sabe que, né, na casa espírita, nem na doutrina espírita, a gente não tem nenhum dogma, nenhum ritual, nada. É simplesmente sentar no local que vocês escolherem, colocar a aguinha e os livros que vocês vão usar, nada mais. O resto da espiritualidade se encaminha de harmonizar o ambiente. Aqui essa imagem que eu coloquei, eu achei muito bonita, né? Desse feixe de luz quando sai da nossa casa. Aqui a gente vai entender em relação à psicosfera, quando a gente fala, né, da importância dessa energia que a gente emana quando faz o evangelho lá. Imagine se cada casa da nossa cidade, do nosso bairro, emanasse uma luz dessa. No final, né, quanto que a gente iria ganhar na vibração do nosso planeta. Então, Emmanuel nos fala que o culto do evangelho no lar, ele aperfeiçoa o homem. O homem é aperfeiçoado, ilumina a família aperfeiçoada melhora a comunidade e a comunidade melhorada eleva a nação. Então, que essa frase sirva para a gente refletir, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa pequenininha, simples, que é mesmo simples e tem uma eficácia que a gente nem imagina, né? Quanta luz que a gente pode iluminar. E aí também eu gosto sempre no nosso evangelho pedir pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, porque nem todo mundo faz, mas a gente pode, né, expandir a vibração que está na nossa casa para os nossos que estão à nossa volta, né? Quantas bênçãos que a gente vai ter se a gente simplesmente pedir por eles. O ambiente, né, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, a gente vai aumentando essa abrangência e tudo fica mais harmônico. Mensagens finais de Kardec dos Espíritos de Luz a respeito do Evangelho no Lar, né? O Néio Lúcio, que é esse autor aqui das mensagens do Jesus no Lar, ele nos fala que o Evangelho no Lar é a terapia para o espírito e para o coração. Bezerra de Menezes enfatizava a importância da caridade praticada primeiramente no lar, como uma extensão do Evangelho. Então, se eu quero fazer minha caridade do lado de fora, ser bonzinho para todo mundo, e na minha casa? O que eu faço? Qual tipo de caridade eu pratico? Será que eu estou sendo realmente um cristão dentro da minha casa? Allan Kardec sempre ressaltou o estudo e a prática do Evangelho como caminho essencial para a evolução espiritual. Então, essa prática começa no lar, em casa. Depois dali, eu vou para a casa espírita, eu vou para a minha igreja, eu vou, às vezes, para um grupo de solidariedade, né, de voluntariado. Mas, primeiro, eu tenho que exercer na minha casa. E aí, vem a conclusão e o convite à prática, que eu deixo, né, aqueles que já praticam, que possam continuar
que a gente, né, de trabalho de formiguinha, olha o tamanho das bênçãos que a gente consegue proporcionar e alcançar. E aqueles que não praticam ainda, pensem direitinho, sintam, né, no coração esse desejo de iniciar. Podem pegar o nosso roteiro. Aqui na Casa Espírita, não sei se tem ainda, tinha uma equipe, né, que às vezes a pessoa ficava em dúvida de como praticar, que ia até as casas. Tem ainda, Neise? Eu nem sei. Não, era a Xandoca que fazia, né, junto ia com fazer a implantação, né? Mas quem tiver dúvida, é só perguntar aqui que a gente ajuda também. Não tem nada difícil, né? Como nós vimos hoje. Então, o Evangelho no Lar, ela é a semente da missão espírita que floresce no mundo. Eu diria a missão cristã, né? Se a gente quiser abranger de uma forma geral para todas as outras religiões. Todas as religiões, né? Cada um fizesse uma prática desse Evangelho no Lar, a gente teria, né, um grande ganho com isso. É um convite para iniciar ou fortalecer essa prática na sua casa, colhendo os benefícios duradouros para a sua família e para a nossa sociedade também. Em casa começa a nossa missão no mundo. E aí que a gente possa, né, viver essa experiência realmente de fortalecer em casa aquilo que a gente quer ver, né, do lado de fora. Aí mesmo eu vou finalizar, né, que a gente agora vai botar um videozinho, que é uma música, é uma prece, é uma música para harmonizar o ambiente, e em seguida eu vou entrar com a prece, que vai falar sobre o Evangelho no Lar. Eu achei ela muito bonita, que a gente possa refletir nesse momento. Depois eu faço a prece final. Vamos ver se ela vai rodar. Ô, Ana Carla, nós estamos falando aqui a respeito do espiritismo, né? Mas igual lá no nosso bairro, né? Tem, e eu acho que na cidade toda de Iguaçu, os bairros todos, as ruas, né? Eles, todas as quartas-feiras, eles se reúnem e fazem como é que chama? Círculo bíblico. É a mesma coisa, né? Então, eu também acho isso muito legal. Né? Todas as igrejas são muitas pessoas de várias famílias que reúnem com a finalidade também de fazer uma prece, melhorar a vibração, né? Também, não, porque às vezes tem algumas pessoas aqui que vieram pela primeira vez e tudo, e pensam assim, não, mas né? Essa é a oração que Satanás nos odeia. Então, Pouquíssimas pessoas